Olá a todos e todas. Nós estamos aqui na aula 4 de História desde o começo da pandemia. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco qual a minha intenção com essa aula, que já está postada no Google Sala de Aulas, tudo bem? Então aqui a ideia é a gente pensar em alguns elementos que aconteceram durante o que nós chamamos de pré-história, que são o povoamento do mundo, ou seja, os seres humanos saem aqui dessa região, ó, onde hoje é Tanzânia, e se espalham para o mundo inteiro. E também nesse processo de espalhamento, né, de domínio do homem sobre a natureza, porque ele consegue habitar lugares totalmente distintos, a gente vai falar um pouco sobre evolução, tudo bem? Então, ó, os primeiros seres humanos, né, nossos antepassados, surgem aqui por volta de 4 milhões de anos atrás, aqui nessa área onde eu estou postando aqui, onde estou dando destaque com o mouse, e vai avançando, ocupando primeiro o que hoje nós chamamos de Oriente Médio, onde eu estou com o mouse aqui, depois a Europa, depois a Ásia, Oceania e, por fim, o último continente a ser habitado, como nós já vimos, foi a América, tá? Outro destaque nessa imagem aqui, percebam que há duas cores, a vermelha e depois a azul. Por que essas duas cores? A ideia é trabalhar com o que hoje nós temos certeza e com o que hoje são hipóteses, ou seja, ainda não tem certeza de qual que aconteceu ou se aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo. Então, em vermelho aqui são os movimentos que o ser humano fez, nós temos certeza que esses foram os movimentos pelos achados, lembrando que é possível saber qual é a idade de um osso. Então, quanto mais antigo, a gente sabe que vem de antes, né, por uma questão bem lógica, bem óbvia. E nós não sabemos com certeza como que os seres humanos chegaram na América. Temos duas hipóteses. Uma que ele chegou aqui por esse local, que é chamado Estreito de Beringer, que no momento em que a Terra estava numa era glacial, numa era muito fria, ele atravessou para cá, caminhando, né? Sempre em busca de novos lugares, em busca de novos alimentos. Uma outra hipótese é que ele fez por barco, né? Como assim, professor? Uma viagem única de barco aqui? Não, não uma viagem única. Tem centenas de ilhas neste caminho aqui e o ser humano foi indo de ilha em ilha, ilha em ilha, até chegar até aqui. Então são as duas hipóteses de povoamento da América, tá bom? Então eu explico isso no texto que eu acabei de falar para vocês certinho aqui e digo também que neste processo o homem foi evoluindo, tá? O homem foi ganhando novas características nessa evolução, como andar de maneira ereta, ou seja, em pé, como aumentar o tamanho do cérebro, como aprender a fazer uma série de ferramentas e ferramentas cada vez mais sofisticadas. São características que demonstram a evolução. Tem um vídeo aqui que vocês vão clicar para também poderem ver com mais detalhes o que eu acabei de falar. E depois eu quero falar um pouquinho de evolução aqui. Então são as várias espécies que já tivemos do gênero Homo, que é os nossos antepassados. Homo habilis, Homo erectus, Homo ergastensis, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. Tá? Percebam que só de olhar para essa imagem a gente já percebe mudanças muito profundas de tamanho. Olha o tamanho aqui do Homo habilis e olha o tamanho aqui do Homo sapiens. Percebam mudanças do crânio, ou seja, da cabeça, o cérebro, né? E as constituições que nós conseguimos fazer no cérebro, dado que a gente chama de inteligência no ser humano, é muito maior do que em outras espécies. Então a gente consegue saber isso também. E a sua postura mais ereta, né? Veja que o Homo habilis ainda não está 100% ereto, né? Percebam a grande curvatura aqui, mais próximo de antepassados comuns que nós tínhamos com os macacos. E vai até chegar numa postura totalmente ereta, tá? É evolução, que é essa característica, essa possibilidade do ser humano se adaptar às mais diversas mudanças no meio ambiente. E quanto mais adaptado ele está, melhor ele consegue fazer. Vocês não veem por aí um leão construindo uma casa para não pegar chuva.
né? A gente não consegue ver isso. O ser humano é o único que consegue transformar o meio ambiente numa rapidez gigantesca e por isso que nós ocupamos aí a cadeia alimentar, por isso que nós conseguimos até interferir de maneira hoje em dia bem ruim, bem maléfica no planeta em que vivemos, tudo bem? Então esses são os dois elementos centrais da nossa questão aqui nesse primeiro texto e as perguntas que envolvem isso, sobre as espécies do gênero aqui, as diferenças que vocês veem e depois a questão das hipóteses, né? As duas hipóteses que nós temos aqui em cima de povoamento da América. Depois a gente tem um videozinho para fazer essa atividade aqui. Vocês vão ter que ver esse vídeo que vai falar sobre um parque arqueológico, né? Um sítio histórico que tem aqui no Piauí, que é o Parque Nacional Serra da Capivara, tá? Tem diversas fontes históricas da pré-história. Já debatemos sobre elas, ferramentas, ossos, pinturas rupestres. Todas essas ferramentas tem aqui neste parque. E ele que nos ajuda a debater que possivelmente, né, o homem chegou primeiro na América do Sul do que chegou aqui. Ah, professor, como é que você sabe isso? Porque há evidências de que tem coisas mais antigas feitas pelo homem aqui do que aqui. Então é só se perguntar. Se temos coisas aqui de 20 mil anos e temos coisas aqui de 12 mil anos, não tem sentido dizer que o homem chegou aqui em cima primeiro, aqui mais ao noroeste do nosso continente americano e depois foi descendo até chegar à América do Sul. Se tem coisa mais antiga aqui, nós temos que pensar na possibilidade de ele primeiro ter chegado aqui e depois se espalhado, ou ter acontecido as duas coisas também. Isso também não é impossibilidade. Alguns grupos de seres humanos chegaram por aqui, por barco, vindo da Oceania, e outros grupos de seres humanos chegaram por aqui. Tá? As duas hipóteses hoje estão em debate nas ciências humanas, nas ciências históricas, tudo bem? E aí depois, mais algumas questões que vocês devem fazer a partir disso. Tranquilo? Qualquer coisa, agora a gente tem o nosso grupo do WhatsApp e também temos lá o Google Sala de Aulas. Só mandar mensagem. Boa aula para vocês!